Bom, se passou mais ou menos um ano onde eu fiz um vídeo mostrando meu Home Lab para vocês. Um Home Lab bem simples, tá? Com alguns softwares. E ao decorrer desse tempo eu acabei mudando tecnologia, o que eu estava aprendendo, o que eu estava configurando. E eu quero estar mostrando tudo aqui para vocês, para a gente ver todo o processo aqui. Então, meu Home Lab, quando eu mudei, eu basicamente peguei os computadores que eu tinha, joguei atrás do armário da sala, liguei, gatei tudo na parede e deixei lá. Tá? Então, eu resolvi mudar ele agora de ambiente, ele está todo aqui atrás de mim, para ficar mais bonitinho, configurado, eu ter mais um controle melhor, principalmente visual. Então esse foi um dos fatores que me fez mudar ele aqui para trás. Talvez ele não fica tanto tempo, né? Talvez eu jogue ele para outro canto de novo. Então isso é meio aleatório, então. Mas as tecnologias que eu resolvi trocar, você vai estar vendo na tela aí, é basicamente que eu implementei, tá? Todo o software que eu tinha feito manualmente, eu implementei ele em Docker. Porque o Docker é muito simples a gente implementar. É uma tecnologia que envolve hoje o sysadmin ou o DevOps. Ele precisa saber Docker, tá? Para produção, porque é o que a galera está usando, é o que empresas estão utilizando. E por esse fato você tem que aprender essa tecnologia. Eu já tinha um pouco de conhecimento, resolvi implementar para me aprender um pouco mais, tá? Porque sempre tem espaço para a gente aprender mais. Então eu vou estar falando cada um desses softwares aqui, o que faz, o que são essas categorias aqui que eu tenho. Vou estar falando tudo para você. Primeiramente, tá? O dashboard que eu estou utilizando, que você está vendo aqui, ele se chama Dash. Ele está aqui, ó. Tá? Então se eu clicar, ele vai carregar e vai vir para cá. Tá? O Dash, ele é esse dashboard aqui muito bonitinho, onde eu tenho total controle dele, tá? Tanto de temas, ele tem todos esses temas aqui padronizados. Eu vou deixar isso aqui por enquanto, mas ele vem tudo por padrão. Eu tenho como inserir widgets também dele, então widgets do tipo para mostrar a CPU sendo utilizada, a questão de memória RAM, questão de time zone, eu posso mostrar ali também, questão de temperatura do local onde eu estou, por exemplo, da cidade, e uma porrada de widgets, tá? Que você pode configurar. Eu acabei não configurando para não deixar o Dash tão pesado, tá? Então eu acabei não configurando nada disso, mas ele é muito simples no arquivo de configuração, não do Docker em si, mas no arquivo de configuração extra, você monta lá ele já configurando o widget. E aí você cria aqui uma tabelinha e ele já aparece aqui para você, tá? Com o nome da tabelinha e tal, ele vai aparecer. Então eu estou utilizando o Dash. Todos aqui basicamente são open source, tá? Os softwares aqui, então você pode dar uma pesquisada. Então ele é bem interessante, galera, porque para adicionar um serviço aqui é muito simples. Cliquei aqui no lápis, né? Eu posso adicionar um novo item, por exemplo, vamos supor que eu esteja inserindo aqui, tá? Vamos botar um p-hole terceiro, né? Então posso botar aqui p-hole YouTube, só para mostrar que eu tô... Qual é o serviço. O ícone ele já vem basicamente pronto, a gente só bota um HL, traço o nome do serviço. A maioria dos serviços já tem um ícone ali pronto, então vou botar p-hole aqui e o link aqui do serviço, né? 92.830.30, por exemplo, tá? Eu tenho algumas opções por padrão também que eu posso ativar para ele checar o status do servidor, onde você tá vendo essa bolinha ali, né? Deixa eu dar um salvar aqui, ó. Você vê essa bolinha, ele vai checando aqui. Ele vai dando ping, basicamente, para ver se o servidor está ativado ou não, tá? E aqui está o serviço que eu acabei de incluir. Ele está vermelho porque, obviamente, esse serviço ali, ele não existe, né? Então, por isso que ele está vermelho, tá? Então, eu tenho bastante coisa que para trabalhar no Dash, é bem legal, tá bom? Que eu vou dar salvar no disco, posso salvar o local também. Eu tenho um arquivo de configuração bem interessante aqui, tá? Onde eu posso modificar nesse próprio arquivo toda a estrutura, ó. Vim code aqui. Eu posso inserir informações, tá vendo? Por aqui. Se eu não quiser fazer via clique ali, eu pego essas configurações, salvo, né? E depois posso incluir, jogar e fazer todo esse processo, porque é bem simples realmente para trabalhar com esse cara aqui, tá? Então eu não vou entrar muito em detalhes nele aqui, mas eu troquei então, primeira coisa, o handle, que era o meu antigo painel, por o Dash, tá? Tô gostando bastante desse painel aqui. Uma coisa também legal do Dash é que o layout eu posso trocar aqui, ó, tá? Com um clique. Posso trocar a forma que ele vai trabalhar, tá? O tamanho aqui se é pequenos itens ou grandes. Posso trabalhar nisso também. Eu me adaptei melhor com esse aqui, tá? Mas a gente pode trabalhar da forma que a gente
achar melhor, tá? Eu deixo grandão porque eu sou meio cego. Então eu gosto de usar ele com ícones bem grande aqui mesmo. Uma coisa que eu também resolvi detalhar e deixar tudo categorizado foi os servidores e o que está sendo executado em cada servidor. Por exemplo, o servidor Panther, tá, que você está vendo aqui, ele é o meu mini PC lá, que você está vendo aqui. Inclusive foi doado, tá? Muito obrigado. E ele está executando a maioria dos serviços aqui, ó, que são serviços para mim trabalhar aqui na minha casa, né? Por exemplo, vamos começar pelo básico aqui, tá? O Shell Hub, tá? O qual patrocina o canal aqui. Muito obrigado pelo patrocínio. O Shell Hub, ele serve para administrar não somente, tá, galera? Os meus servidores que eu tenho aqui, que são 3 por enquanto, mas também as minhas VPS, meus servidores na internet. Tem ele, claro, o self-host, do qual eu já mostrei aqui para você, e ele tem a versão que é Enterprise, tá? A qual eu estou acessando e utilizando porque eles me disponibilizaram. Então aqui, ó, clicando, eu tenho já... eu já expliquei todo o ambiente aqui que ele tem, tá? O Enterprise, ele muda algumas coisas, como por exemplo Firewall Rules, que eu vou estar fazendo um vídeo sobre Enterprise para mostrar melhor. Então ele tem algumas coisas a mais aqui no Enterprise que vale a pena adquirir a licença. Mas basicamente vamos focar aqui nos devices, ó. Clicando em devices aqui, eu tenho a lista de todos os servidores que eu tenho conectado, tá? Então, ou seja, eu não preciso, galera, com o Shell Hub, eu não preciso abrir uma porta no meu roteador, por exemplo, para ter acesso aos servidores local, tá? Eu posso basicamente, ou simplesmente, pôr o Shell Hub hospedado em uma máquina, uma VPS, e ele faz o turno reverso ali para mim fazer a conexão fora de casa, tá? Eu posso fazer esse processo também. Inclusive o meu Home Lab, aqui pelas tags, ó, o meu Home Lab estão os 3 servidores aqui. Por exemplo, esse servidor está rodando em outro servidor, né? E eu quero acessar, por exemplo, o Leon aqui, ó. Então, eu vou botar aqui um usuário, botar aqui minha private key para obviamente não digitar senhas. E ele vai abrir aqui um terminal para mim, tá? Para mim acessar e ter acesso ao Shell. Olha lá. Eu estou no servidor local aqui rodando o Leon. O Leon é o meu netbook, como eu falei, ele está aqui onde está a barrinha aqui, ó. Meu netbook está ali rodando. E você está vendo aqui, então, uma VPS pegando aqui a parte do Leon. Então eu posso trabalhar por aqui. Simplesmente eu tenho tudo centralizado, as minhas VPS, tá? Eu tenho aqui a questão do SFA, também tem alguns servidores aqui. E eu tenho também o SlackJF, que tem também alguns servidores. O que você pode reparar bastante aqui é que eu gosto bastante do Debian, né? Eu tenho um Ubuntu rodando aqui somente, o 24, o resto é tudo Debian. Inclusive tem um desatualizado, que é o Debian 11, né? Mas eu gosto bastante de Debian, eu inclusive vou falar logo sobre os Debians aqui, porque eu quero alterar alguns Debians, tá? Para um outros sistemas. Então aqui eu tenho todos os meus servidores, eu tenho acesso a tudo, tá tudo centralizado. Inclusive eu posso trabalhar com Firewall aqui também, tá? Posso, por exemplo, permitir que um determinado user, por exemplo, acesse a determinada namespace. Então eu consigo trabalhar com todo esse processo com o Firewall aqui do Shell Hub, tá? Bem legal isso aqui. Mas a gente vai ter um vídeo sobre Enterprise mostrando mais para vocês aqui, tá? Então todo o acesso se dá em conta ao Shell Hub. Eu utilizo o Shell Hub para fazer acesso a todos os meus servidores e minhas máquinas, né? Aqui ainda no Panther, tá? Que está trabalhando com Debian 13, eu tenho um p-hole aqui, tá? Ele não está em execução porque eu tive um processo, um pesadelo, na verdade, aqui, que o meu ESP, ele não quer... Eles tinham me liberado o acesso ao roteador e agora tiraram, tá? Simplesmente eu entrei, configurei meu DNS aqui com o p-hole, eles cortaram o meu acesso. Aí eu pedi lá para eles fornecer o acesso, que eu tenho um Home Lab, sou estudante também, obviamente. Eles não querem me liberar, tá? É um servidor aqui da cidade, não querem me liberar simplesmente. Então eu pensei em o quê? Comprar um roteador e vão pedir para eles deixar o roteador deles em modo bridge para mim configurar todo a estrutura do roteador no roteador que eu comprei, tá? Porque não é o aparelho deles, mas eles também não querem fazer. Aí eu tô bem complicado nessa parte, rapaziada. Então o p-hole, ele tá, por enquanto, ele tá de lado, porque eu não consigo configurar o DNS no meu roteador. Eu até consigo configurar o meu p-hole como DNS em cada máquina, tá? Mas para mim não é tão legal. Eu prefiro já botar no meu roteador para todo mundo que tá trafegando aqui na minha rede, né? Ele já ter todo o benefício do p-hole. Mas
Vamos ver o que eu vou fazer, mas o P-Hole tá aqui no canto por enquanto, tá? Inclusive eu tenho 2 servidores e hoje eu vou falar o porquê. Então, por que eu tenho 2 servidores? Basicamente um serve, que eu tenho o Leon aqui, que é o meu netbook, ele serve como principal, ou servia, né? E ele servia para ser o principal, obviamente, e o segundo aqui é que quando o meu P-Hole principal caísse, o meu P-Hole secundário, que está em outra máquina, ele tomasse conta. Tá? Então, basicamente, eu queria fazer esse processo. Aí você deve estar se perguntando também, Jeff, por que não Proxmox? Porque eu não tenho hardware para trabalhar com Proxmox ainda. Tá? Precisa ter um hardware mais parrudinho, no mínimo ali, sei lá, 32 GB de RAM para botar um Proxmox para valer a pena. Tá? Senão, não vale muito a pena não Proxmox. Então, por isso que eu dediquei 3 servidores para trabalhar assim. Aqui eu tenho já também o Portainer, tá, galera, do Panther. Então já vamos fazendo uma tacada só. Eu tenho 3 Portainers rodando, tá? Tenho no Panther, no Leon e também no meu OMV, tá? Que é o meu Open Media Vault. Então, o meu principal aqui é do Panther, tá? Clicando aqui no Portainer. Você já deve ter reparado também que eu tenho tudo aqui com certificado HTTPS válido, né? Vou estar explicando para vocês sobre esse certificado logo. Então aqui está todos meus portainers executando, tá? Então em uma interface eu tenho acesso a todos para fazer a conexão. Por exemplo, eu quero conectar no Leon lá, tá? Ele tem 2 containers sendo executados, nenhuma stack aqui, mas eu botei em Live Connect, ele conecta para mim, tá? É óbvio que agora não vou precisar fazer nada, mas eu quero no meu NAS lá, tem 5 stacks, eu posso manipular minhas stacks tudo por aqui. São limitadas porque essas stacks aqui eu basicamente fiz na mão, tá? Eu não fiz pelo Portainer, então ele tem um acesso limitado. Já no meu Panther, eu tenho 18 stacks e a maioria que eu fiz pelo Portainer, tá bom? Porque o Portainer é uma tecnologia que eu não estou muito habituado. Eu gosto de fazer mais na mão as paradas, né? Pegar meu Docker, ou Docker Compose, fazer mais na mão. Então, agora que eu estou começando a usar o Portainer e compreendendo ele um pouco mais. Então, para você que não sabe, o Portainer ele vai trabalhar com Docker Compose de uma maneira bem simples e facilitada para você, tá? Onde ele vai meio que criar uma camada ali e você que está iniciando os estudos, ele vai meio que deixar essa complexidade de lado, tá? Então você acaba não aprendendo muito. Então eu já sabia um pouquinho, agora eu não sabia tanto de Portainer, então eu resolvi conhecer mais o Portainer e estou gostando bastante, tá? É bem simples para mim fazer um deploy aqui bem rápido, tá? Depois até posso mostrar aqui para vocês, tá bom? Então o Portainer está sendo executado nos 3 servidores. Tem aqui meu proxy reverso que eu utilizo aqui o NPM, que é o NGX Proxy Manager, tá? Então todos os meus serviços que vocês estão vendo, com exceção dos testes, todos eles estão com certificado HTTPS, tá? Você está vendo o certificadinho ali, ó? Todos estão com certificado. Como que eu fiz isso? Primeiro, eu usei na Cloudflare, tá? A Cloudflare eu apontei meu domínio da rede, ou seja, local aqui de cada máquina. É obrigado você ter um domínio comprado, tá? No meu caso, s4.tech.br. Então eu comprei esse domínio, fiz o apontamento lá da Cloudflare para a minha máquina local, cada máquina local aqui. Você pode, se você está usando aí o Proxmox, por exemplo, você pode apontar para cada máquina virtual que você está subindo, tá? Cada um vai ter um IP e você pode ir apontando, obviamente. Então eu fiz esse apontamento, ele gera esse certificado, mas não era isso que eu queria, tá? Eu só queria o apontamento para mim conseguir trabalhar com o domínio. Eu posso fazer também isso interno, só que eu preferi dessa forma porque fica bem mais facilitado. E pelo NGX Proxy Manager, eu consigo gerar esse certificado, ó, você está vendo cada um aqui, tá? Eu gero um certificado, ODD SSL, Let's Encrypt. Então eu boto o nome do domínio após apontar do Cloudflare, por exemplo, teste.s4.tech.br. Aqui, dessa forma não vai usar, eu preciso de um challenge, né, para resolver, porque normalmente ele não vai conseguir ter acesso ao meu servidor local porque as portas não estão abertas. Se você usar cada serviço que eu estou mostrando aqui fora da minha rede, ele não vai funcionar, tá? E eu tenho como burlar isso, eu vou falar também logo aí para vocês. Mas aqui eu preciso de um challenge, tá? O challenge que eu utilizei foi basicamente a Cloudflare. Você tem a Cloudflare, tem uma chave API aqui, que essa aqui ela vem por default, mas não é válida. Então pega a chave lá da Cloudflare, adiciona aqui, o tempo de propagação deixa o default.
eu aceito e dou um save aqui, tá, rapaziada? Dei um save, ele já salva aqui, e aí eu faço no host aqui eu faço o proxy, né? Então aqui deu erro, obviamente, que não existe lá o meu domínio, lá o subdomínio, né? Aqui em Roxy, em proxy hosts, eu adiciono o proxy, o nome, por exemplo, teste.s4.tech.br. Aqui o tipo HTTP, aqui o serviço, vamos dizer, qualquer serviço. A porta que está disponibilizada localmente, vamos supor que é a 9856, tá? Bloco como exploit. E aqui em SSL, ele vai aparecer o domínio que você criou antes. Você clica aqui, forçar SSL e dá o save, né? Então, feito isso, ele já tem um certificado para você bonitinho, tá? Então, estou usando o NGX Proxy Manager para fazer isso aqui. Basicamente, o NGX Proxy Manager, ele... sabe quando você faz processo com certbot, adiciona certificado, tudo na mão, depois vai lá no NGX ou na Apache, bota as portas a fazer o proxy, então, isso aqui é basicamente uma interface para facilitar, tá? E eu precisava aprender isso porque eu sei fazer na mão, obviamente, mas com interface tipo NPM eu nunca testei, então é legal para estar aqui para trabalhar, né? O Scalidrum, galera, como eu gosto de fazer muito desenho, tá? Eu também estou hospedando esse cara aqui, ó. Por exemplo, aqui eu estou mostrando o backup, como eu estou trabalhando. E eu posso fazer desenhos com o Scalidrum, tá? Ele é muito interessante, muito legal. E é um serviço que eu estou curtindo bastante, tá? Aqui em biblioteca eu posso baixar, inclusive, itens ali para a biblioteca, tá? Procurar bibliotecas, por exemplo, aqui. Deixa eu botar aqui um Firewall, por exemplo. Aí eu posso estar fazendo todos os desenhos, né? E aqui eu tenho as categorias onde você pode procurar. E eu posso botar aqui as categorias de imagem, por exemplo, ó, adicionar o Scalidrum, ó. Ele já adicionou. Agora se eu vir em biblioteca, eu vou ter os desenhos ali para trabalhar, ó, tá? Ele fica tudo salvo localmente para você, criptografado. Então é um serviço que eu recomendo você experimentar como self-host daí, tá? Hospedar na sua casa para brincar. Então Scalidrum, tá? Esse cara eu tô hospedando que eu achei ele demais, ó, Scalidrum. Forjejo, eu não sei se assim chama, mas ele é baseado em um hard fork, né, que chama do Git. Eu já vim utilizando o Git antes, tá? No meu Home Lab, estrutura de Home Lab passada, mas eu resolvi mudar para ele porque o Git ele anda meio engatinhando, então esse projeto ele tá bem melhor, tá? Que é basicamente o meu Git local aqui, tá? Então eu uso ele para mandar meus projetos, mas por enquanto não tem quase nada, né? Só tem os dockers deployments aqui que eu tenho, os compose. Então é basicamente isso, tá? Eu tenho aqui esse cara aqui para brincar com isso aqui. Esse é um cara que eu faço backup, tá? Porque como são serviços, scripts, eu costumo jogar para cá privado e no GitHub eu não deixo nada privado. Então eu sempre costumo, né? Trabalhar com repositório privado e fazer backup desses repositórios, obviamente, porque precisa, tá? O Dash já mostrei, o MySpeed serve basicamente para você ver o upload, né, download de uma determinada máquina, tá? Eu estou usando ele no Panther aqui para testar o Speed, porque o Panther, como tem bastante serviços aqui, eu utilizo então o MySpeed para fazer isso aqui. Ele faz de hora em hora um teste automático, tá? Onde ele indica ping, o upload e também o download, tá? Aqui o download, o upload e aqui o download. Eu posso também aqui eu iniciei o teste e ele vai começar a fazer o teste aqui para mim. Não precisa ser de hora em hora quando não é automático, tá? Manual eu posso fazer o teste se eu achar que a rede está meio lenta ou o servidor em si está meio lento. Posso entrar aqui e fazer esse teste, tá bom? Deixa eu reiniciar aqui. Deixa ele executando lá. E aqui eu posso definir quanto que eu acho de ping, por exemplo, que é ótimo, ó, 25 para mim é um ping ótimo, mas até 50 aqui para mim é razoável, por exemplo, tá? Então ele vai mostrando esses caras aqui. Eu posso adicionar mais servidores do MySpeed, no caso só tem um por enquanto, então vou deixar assim. Aqui ele tem uma recomendação automática também, tá? Terá senha, então são coisas bem simplórias aqui, onde você pode trabalhar. Então na visualização aqui, ó, esse é um gráfico bonito, tá, galera? Esse aqui eu deixo sempre, mas o padrão dele é aquele outro que vocês viram, mas esse é o gráfico que eu acho mais bonito, né? Ele exibe alguns gráficos, mínimo, máximo, etc, tá?
Então o MySpeed é bem legal para você fazer essa self-host dele, tá bom? Que o Vault Arden não tenho nem muito o que falar. Basicamente é nosso banco de senhas, tá? Que eu venho utilizando. Para você que não sabe, o Vault Arden ele é um fork aí do Bitwarden, tá? Só que ele é um fork que ele visa ser um pouco mais leve que o Bitwarden. E eu tenho isso na empresa, né, que é a Safe Armor. A Safe Armor disponibiliza lá um cofre onde você paga e consegue acessar lá para você, tudo criptografado, tudo bonitinho, tá? Pra quem conhece o Vault Arden sabe como que ele é um software bem interessante, tá? Mas eu utilizo uma instância aqui também que eu tenho o controle das senhas, tá, galera? Então eu tenho, além do Vault Arden, eu tenho também o KeePassXC aqui executando, tá? Então como que eu faço esse processo? Eu uso o KeePassXC aqui na minha máquina local, que ele é totalmente offline, isso aqui não precisa de internet. Inclusive também o meu Vault Arden não, né? Porque ele tá local aqui. Aqui eu exporto depois a senha, eu sincronizo a senha pro Vault Arden aqui do meu servidor local ter. E eu faço a sincronia também pro meu servidor da Safe Armor, tá? Então eu tenho o backup ali das minhas senhas em 3 servidores, tudo criptografado, tá? Então por isso que eu não tenho nenhum problema em deixar, porque tá tudo criptografado, com uma senha muito segura. Então não tem como fazer nada se pegar o banco, tá? Então o Vault Arden eu acabo usando bastante. O Vicund aqui, ó, ele é um servidor que... um programa, né, que ele serve aí para lista de tarefas, tá? É basicamente isso, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é uma lista de tarefas, a qual eu, que tenho bastante esquecimento das coisas, eu preciso ter uma lista de tarefas, por exemplo, para saber o que eu vou fazer no meu dia a dia. Tipo, hoje eu vou gravar o vídeo, vou fazer isso, aquilo. Então eu preciso ter uma lista de tarefas onde eu preciso ter acesso diretamente à lista de tarefas. E o Vicund, ele tá servindo muito bem para mim trabalhar. Então, ele é bem simples. Eu tô ainda aprendendo a utilizar ele, tá? Mas ele é bem legal de se trabalhar aí. Tocando o barco aqui, o WireGuard, eu usei, né, o OpenVPN por muitos anos, longos anos no trabalho, tá? Que é basicamente quando você trabalha em home office, né, você precisa ter uma VPN para acessar o local onde você trabalha, né? Então, normalmente era com o OpenVPN que a gente configurava. O WireGuard, ele é uma VPN que ela é auto-hospedada, ela é muito rápida, tá? É bem mais rápido que o OpenVPN, mais fácil para configurar. Então, o nível de complexidade é bem mais baixo. E o WireGuard é bem legal, tá? Bem legal de se trabalhar mesmo. Ele tem uma UIzinha ali à parte que a comunidade disponibiliza, que é o WireGuard-I. Só que ele precisa, quando tá no self-host, ele precisa abrir portas no roteador. E adivinha, né? Adivinha porque eu não consegui configurar. Mas ele tá aqui, tá? Ele já tá aqui para usado. E ele tá bonitinho aqui, ó. Esse é o wiki do WireGuard à parte, né? Que você precisa configurar, tá? Ele tem o WireGuard e o WireGuard-I. Você configura ali, faz um deployzinho ali dos dois. Num Composer, ele sobe bonitinho, tá? Disponível QR Code, tudo bonitinho, você pode trabalhar. Mas como eu não tenho acesso ao meu roteador mais, então ele tá aqui, falta configurar. E aí vem uma alternativa que é o T-Scale, tá? O T-Scale vai rodar um servidor na máquina. Eu vou ficar mostrando muito porque ele tem informações importantes aqui. Mas ele vai rodar na sua máquina, tá? Como servidor, ele não tem interface. A interface é lá na própria empresa, tá? Mas o T-Scale veio utilizando ele para ouvir música, por exemplo, quando eu estou fora da minha casa. No meu celular, ou sei lá, um DLFi que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu preciso ter esses túneis, tá? Então eu acabo utilizando o T-Scale para fazer isso. Mas ele é só versão servidor. E aí a interface é tudo feito pelo próprio T-Scale que você precisa acessar, tá? Mas eu tenho ele executando aqui no Panther para ter acesso à minha rede. O Bookstack aqui, ele é uma wiki, tá, galera? Uma wiki bem legal. Ele trabalha num formato de estantes aqui, estante livro, tá? Então, por exemplo, na minha estante eu posso dividir em seções, por exemplo, documentação, infraestrutura, inventário, né? Vou botar aqui documentação. Então eu posso botar aqui em documentação tudo, por exemplo, deploy de guacamole, como foi feito, né? Isso é normal. Quando a gente trabalha com TI, a gente não lembra de tudo, tá? Fez o deploy ali, ou subiu um servidor,
X deu um problema e como foi resolvido. Daqui a um ano você vai saber resolver o mesmo problema. Eu tive muitos problemas com o Handle, por exemplo, tá? Fazer o deploy dele na mão, manualmente. Então tem pouca documentação na internet. Passou, sei lá, uns 2 anos para fazer o deploy de volta dele, eu não conseguia subir ele. Mas lá atrás eu tinha conseguido, mas eu não tinha documentação. Então é importante ter a documentação das coisas, como foi feito o passo a passo, para você depois se lembrar. Tá? O Guacamole aqui foi uma implementação que eu fiz, eu não vou mostrar porque tem algumas configurações aqui que não devo mostrar, mas foi um deploy bem chatinho de ser feito, tá? Então eu fiz a documentação dele. Então ele é uma boa alternativa ao Wikimedia, ao WikiJS, a DocWiki. Eu estou acostumado mais com o DocWiki, então ele é uma boa alternativa, tá? Então cliquei aqui onde eu quero fazer, por exemplo, uma documentação, um novo livro, aqui GF, uma descrição, posso botar a imagem de capa, e o livro que eu posso começar a adicionar, tá? Por exemplo, aqui a nova página. E aqui ele pode trabalhar, ele trabalha em formato Markdown, que a gente já está acostumado, né? Olá, tá? Então, formatozinho Markdown que a gente já está habituado a trabalhar. Bem simples, tá? Então eu estou gostando bastante do Bookstack. Ele já estava antes na sessão de teste, mas agora eu já passei ele para cá porque eu gostei dele bastante, tá? Antes de vir para cá, o Leon a gente já sabe, só tem o P-Hole por enquanto, tá? Eu vou ver o que eu vou botar nele, porque ele é um servidorzinho bem fraco. Mas a sessão de testes que eu tenho aqui, galera, é basicamente onde eu testo o software. Depois de testar se eu gostei, ele vai subir para algum lugar, tá? Então os testes aqui estão sendo executados no meu Panther, que é o meu mini PC. Se eu gostar dele, tá? Como eu falei, ele sobe aqui para algum lugar. Se eu não gostar, eu tiro fora e vou para a próxima, tá? Então basicamente tem uma sessão de testes só para mim testar os softwares, né? Então ele não está categorizado. Por exemplo, o HUD aqui, ó. Ele é para mostrar updates nos containers que eu tenho. Então ele tem 6 versões aqui que eu posso estar atualizando, tá vendo? Ele não atualiza, tá? Pelo menos eu não achei o processo de atualização. E você tá falando do Watchtower, Jeff? O Watchtower tá com desenvolvimento bem lento, tá, galera? Por isso que eu resolvi pegar uma alternativa aqui. Então eu resolvi usar o HUD, o WUD, para fazer testes, mas ele basicamente mostra o que tem que ser atualizado e aí eu faço o processo na mão, tá? Então eu tô testando, tô vendo se eu vou usar ou não, se ele é interessante ou não. Então eu tô vendo esse processo ainda, tá bom? Percebe que ele não tem certificado, porque ele só está diretamente no IP aqui, porque ele está na seção de teste, né? O Guacamole, aqui eu tenho que fazer a minha identificação, tem que pegar o OTP lá. Mas o Guacamole ele serve para você basicamente visualizar, é como, sabe, a seção de ShoreHub ali que fornece terminalzinho. O Guacamole faz isso também, mas ele trabalha também com área de trabalho, tá? Se você tem um Windows, sei lá, um KD Plasma lá no servidor, ele consegue se conectar e tudo via web ali. Então o Guacamole é bem legal, é do projeto Apache. Mas eu tô testando ele para ver onde se vai encaixar ou não aqui no meu projeto, porque eu não tenho... eu já uso o ShoreHub, então não sei se vai dar para encaixar ele ou não, tá? Eu tô vendo ainda se eu devo ou não encaixar. O Jellyfin aqui, cara, nem preciso falar nada, né? Ele é serve para hospedar mídias, tanto vídeos e áudios. Então eu venho utilizando ele aqui um bom tempo, né? Sempre gostei dele, tem Plex, tem outras alternativas, mas ele serve para hospedar esse tipo de conteúdo. O Jellyfin aqui eu utilizo mais local, tá? Obviamente. Mas eu utilizo mais com filmes comprados. Então esses filmes comprados eu utilizo aqui mais para rede, tá? Eu não disponibilizo para fora, nem para ninguém. É mais para mim mesmo. E se eu estiver viajando, eu consigo me conectar com o túnel ali do T-Scale no Jellyfin aqui no aplicativo, tá? Então eu uso basicamente para isso. O drone é mais para músicas, né? Músicas que são compradas também. Como eu sou um cara que eu gosto de ouvir sempre as mesmas músicas, né? Mesmo as bandas mais antigas, tá? Então eu tenho um catálogo mais mínimo, Ramones, Ratos de Porão, Nirvana, Metallica, Motorhead, Deftones, né? Mais essas bandas aí. Então eu tenho um catálogo bem simples aqui, tá? O Navidrone é bem legal, bem interessante de se trabalhar,
porém ele deixa meio desorganizado as coisas, tá? Por quê? Porque ele trabalha com tags e as tags nem sempre vêm certas. Então aqui eu botei nos recentes adicionados aqui, mas ele funciona muito bem, tá? O Navidrone aqui pra gente conseguir trabalhar, tá? Gosto bastante do Navidrone aqui. Outra alternativa ao Navidrone é o Ampache, tá? O Ampache eu mostrei no outro vídeo. Também gostei bastante, mas o Navidrone me serviu mais. O Open Media Vault eu utilizo mais como... Mas como não? Ele é um NAS, né? Então ele é um sistema que você instala, tá? Você instala esse sistema aí, por exemplo, ao invés de instalar o Debian, o Ubuntu, Fedora, sei lá, você vai instalar o Open Media Vault no servidor, e ele vai te fornecer essa interface gráfica, tá? Você tem acesso ao Shell também, mas ele te fornece essa interface, que é basicamente o NAS, tá? Então eu vou mostrar num vídeo dedicado como que eu configurei meu NAS aqui. Eu tenho hoje nessa máquina 4 discos, tá? Executando alguns serviços aqui, como você viu, que são esses aqui, tá? Que você tá vendo aqui, ó. Por que você está usando esses serviços no NAS, esses Dockers, né? Basicamente para ter acesso e backup, né? Então o GLFin Navidrome fica no NAS, porque já tem acesso todo ao conteúdo, para mim não ficar montando diretórios na rede, tipo com NFS ou Samba, né? Eu prefiro não montar, então ele está no próprio... para não ter também delay, né? Mas então ele está no próprio servidor já para servir essas mídias mais rapidamente. Então portei ele aqui para gerenciar. O Qbit Torrent aqui, então, ele é usado para a gente comprar as músicas e filmes, né? Não preciso nem falar sobre ele. Então ele tem essa versão Wii também. E o backup ele serve para fazer o meu backup, tá? Então por isso que ele está nesse servidor aqui. Eu uso o esquema de backup 3-2-1, tá? Ou seja, 3 backups em 2 locais, tá? Diferentes, e um fora da rede, tá? Em outro local em nuvem, basicamente. Eu uso o 3-2-1 para fazer backup. E eu uso o backup porque ele é bem simples, tá? Então eu puxo esse backup pro meu NAS aqui. Ele faz o backup com o backup e depois eu mando para onde eu tenho que mandar, tá? Então o backup ele tem uma interface bem legal. Posso fazer um vídeo também mostrando para você o processo. Só que ele tem um pequeno problema, ele não criptografa por padrão os arquivos. Isso é muito complexo, né? Então a gente tem ferramentas melhores que fazem criptografia, mas eu faço isso num script, tá? Depois quando eu mando para a nuvem, eu criptografo esses arquivos. Que não são muitos, tá, galera? É mais configuração do servidor e arquivos mesmo que eu faço backup, é mais de senha, fotos, coisinha mais básica, tá? Não é nada tão extravagante. Então eu tenho esse tipo de configuração. Eu preciso até botar o domínio que eu não botei nele aqui. Então eu tenho esses serviços aqui. Falei bastante, né? Então, como eu falei, eu resolvi usar o Docker para fazer esse processo. Tem mais softwares que eu quero adicionar. Desejo fazer upgrades aqui também, tá? Principalmente de disco, no meu servidor NAS. E vou adicionar mais computadores, tá? Eu quero adicionar mais mini PC ali. Então eu quero fazer não sei o que eu vou fazer bem com os mini PCs, mas eu quero fazer alguma coisa para brincar aqui. Que esse é o propósito, tá bom? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo longo. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, entre em contato. Não esqueça de conferir o Shell Hub, tá? O link aí na descrição. E eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!